Aleluia, glória a Deus. Queridos, aproveitem mesmo, porque realmente a gente não ia fazer retiro, né? O famoso retiro de carnaval. O pessoal ia fazer uma campa dentro, né? O Deeper Off aqui dentro. Mas o Senhor abriu essa porta, então aprove a gente estar participando. Vai ser bênção. Amém, querido? Desfrute disso. Vai ser um tempo maravilhoso. Turminha do futebol, da piscina. À noite vai ter um tempo também de adoração, de entronizar com o Senhor. Amém? É muito bom a comunhão, em nome de Jesus. Muitas pessoas viajaram, alguns falaram para a gente, aproveitou o feriadão, né? Já estão viajando, mas nós estamos aqui. Amém? Estamos queimando, aleluia. Aleluia. Nós temos já algumas semanas que estamos falando sobre o que mesmo, gente? Esqueci? Fé e confissão. Irmãos, existem algumas armas que são poderosas em Deus, que destranca a gente de um ambiente e nos leva para outro ambiente. Uma delas que eu já falei muito aqui, vou continuar falando e vivendo, chama-se a oração em línguas. Quem ora em línguas aqui, diga aleluia. Amém. A oração em língua é uma linguagem sobrenatural de oração, que nos edifica por dentro. Ok. Agora, uma outra ferramenta poderosa, que você pode desfrutar dela para avançar na sua vida, chama-se a confissão da palavra. Amém? Porque isso, queridos, tem um cunho espiritual muito profundo. Então, nós vamos fechar hoje essa série de ministrações sobre confissão da palavra. Com isso, nós não estamos esgotando nem um terço do assunto. Nem um terço. Eu tenho livros, ministrações, revelações sobre esse assunto, então é vasto. Mas eu acredito que já é um trampolim para você entender e colocar em prática na sua vida diária. A fé não é eu dizer que eu tenho fé. Você tem fé? Não, eu tenho fé, pastor, graças a Deus. Agora, como que você manifesta a sua fé? Diga comigo, falando. Falando o quê? Falando o que Deus diz sobre você. Diga, falando o que Deus diz a meu respeito. Aleluia. E isso é poderoso, porque você vai se ouvir. Então, confissão da palavra, como funciona em nosso interior, a nossa estratégia para podermos, querido, vencer algumas questões que muitas vezes não são resolvidas por nada. Já viveu isso? Pastor, eu estou vindo de uma jornada cristã já faz um bom tempo, e esse treco não se resolve na minha vida, porque muitas vezes nós já temos as armas, e o apóstolo Paulo fala delas. As armas da vossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas do diabo. Então nós já temos elas, e uma delas é a confissão da palavra. Aleluia. Amém, querido? Então nós vamos trabalhar isso. Eu quero compartilhar algumas verdades com você, depois nós vamos orar em nome de Jesus, e que o Senhor, Ele possa nos fortalecer nessa noite. Eu quero ler com vocês alguns versículos.
Diga comigo assim: as palavras carregam forças espirituais. Diga, transmitem medo ou transmitem fé. Eu te pergunto, o que é que você está falando? Se elas carregam adicionais, tanto para um lado como para o outro, nós precisamos ficar atentos sobre isso. Em João, capítulo 6, versículo 63, diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vidas. Elas carregam uma imagem. A palavra que você libera, ela carrega uma imagem. Você quer ver? Eu vou falar algo aqui, eu acredito que você já vai mentalizar. 4 rodas, banco de couro, volante. BMW, carro. Eu não falei carro, mas a minha palavra carregava, estava encharcado de quê? De uma imagem. Amém? Então, quando você fala no mundo do espírito, tem essa mesma conotação, meu irmão. Você carrega através das palavras liberadas 2 rodas e um guidão. É tão, pode ser bicicleta, né? Mas eu não falei. Eu liberei uma palavra e vocês mentalizaram, enxergaram com a mente do Espírito. E quando nós estamos falando sobre confissão da palavra, estamos falando isso. Provérbios 18, 21 fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come dos seus frutos. O que bem a utiliza, come de quê? Dos seus frutos. É por isso que eu amo a palavra da graça, por isso que eu amo a palavra da fé, porque essa palavra, ela nos coloca dentro de um cenário onde eu entendo qual é a minha realidade. Tem alguém aqui que é próspero? Quando eu falo que você é próspero, qual é a mentalidade que gera no seu espírito? Talvez alguns já mentalizou uma conta, né? Ó, pastor, a conta recheada. Outros mentalizaram saúde. Mas na verdade a prosperidade é a ausência da necessidade, é você suprido em Deus. Diga comigo: eu sou completamente suprido em Deus. Diga assim: não me falta absolutamente nada. Aleluia. Pastor, o senhor não sabe, quando eu cheguei lá em casa as latas estavam tremendo assim. Ei, a lata e a circunstância não diz quem você é. Você não está dizendo baseado na sua circunstância. Você está dizendo baseado em uma palavra que você recebeu. E nós andamos pela palavra da fé, amém? Então se a palavra ela diz, então eu creio e ando em cima da palavra. É por isso que Pedro desce do barco e anda por sobre as águas. Porque ele andou em cima de uma palavra. No momento que ele olha para uma circunstância, ele afunda. Mas ele andou por sobre as águas. E andar sobre as águas é andar em cima de uma palavra. Eu quero dizer, você tem uma palavra. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, 13, Paulo diz: tendo porém o mesmo espírito da fé. Tendo porém o mesmo espírito da fé. Porque você precisa ter o espírito da fé? Porque o Espírito Santo já está dentro de você. A fé do tipo de Deus já está dentro de você. Pastor, mas como então eu vou manifestar
A fé do tipo de Deus que está dentro de mim. Como que eu vou manifestar isso? Como eu vou pôr isso para fora? Falando o que está dentro. É de dentro para fora. É falando. Eu creio assim e assim será. Eu declaro que esse ano é o melhor ano da sua vida. Pastor, mas já começou turbulado, não sei o que, tarará. Não importa que começou atravessado, atribulado, com coisas para resolver. Importa é naquilo que você decidiu crer. E quando você crê, você fala a respeito de. E pronto, final. E ponto final. 2 Coríntios 4,13 diz assim que a fé, diga comigo, a fé é a capacidade de conceber o que Deus declarou. A fé é essa capacidade da concepção daquilo que Deus já declarou. A fé é a substância do próprio Deus dentro de nós. E a confissão é fazer a minha fé falar. Eu confesso e assim vai ser em nome de Jesus. Porque a palavra é como uma semente que cai na terra. E caindo na terra, você vai para casa e vai dormir, vai descansar. E sem saber como, você volta lá depois e vê que aquilo brotou e agora é uma erva crescendo, brotou, frutificou e vai dar frutos. Você não sabe como, mas você descansa e acredita, porque você não precisa ver, você precisa crer. Você não anda pelo que vê, você anda por aquilo que você acredita. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu vizinho aí, você precisa se posicionar. Fala de novo, fala, irmão, você tem que se posicionar. Amém. Efésios capítulo 6 diz assim: revestivos de quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui eu vou pontuar algumas coisas, querido. O porquê que muitas pessoas não confessam, não são revestidas, não entendem o revestimento da armadura. Nós não vamos entrar muito nesse mérito todo aqui de armadura, mas eu quero pontuar algumas verdades que aprisiona muitas pessoas, que faz com que você fique patinando e não avance. Eu quero pontuar isso e nós vamos orar no final, para que esse entendimento, essa verdade possa entrar não aqui, mas aqui, e você vai sair deste lugar com a sua vitória, amém, querido? Você vai sair deste lugar com entendimento, com verdades adicionadas no seu espírito, resolvendo pendengas que somente o poder de Deus pode resolver. Aleluia. Aleluia. Quando você se lança na palavra, e aqui eu já tenho falado que nós somos uma igreja, e seremos uma igreja que é conhecida porque ama a palavra da fé, que ama a palavra da graça. Amém, queridos? Aquela igreja ama a palavra, gosta da palavra. Por quê? Não tem como você separar Deus da palavra. Quando você abre a palavra, é Deus falando, é Deus. Não tem como você falar: ai pastor, eu amo Deus, mas não gosta da palavra. Você está equivocado. Então eu estou te chamando para uma realidade. Você precisa amar a palavra. Quando você se relaciona com a palavra, você se relaciona com Deus. Quando você se relaciona com Deus, você se relaciona com a palavra. Pastor, mas eu estou me relacionando com Deus, mas não estou lendo a palavra.
Eu estou me relacionando com Deus, mas eu tenho dificuldade de ler a palavra. Ei, querido, eu não quero trazer condenação sobre você, mas eu quero te trazer você para perto. Você precisa ser apaixonado pela palavra. É a palavra que vai te fortalecer por dentro. É a palavra que vai trazer fundamentos na sua alma e no seu espírito. Aleluia. Aleluia. Agora, o diabo, ele coloca algumas armadilhas, querido, que mesmo a gente caminhando no entendimento da fé e da graça, ele não pode tocar em você, mas porque não pode tocar em você, ele pode colocar algumas armadilhas, e você pode se distrair, e nessa distração perder o propósito, perder o alinhamento, e começa a patinar, e não começa a ver as coisas acontecerem. Pastor, e que armadilhas são essas? Nós vamos falar. A primeira armadilha que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: para poderdes ficar firmes contra o quê? Diga, ciladas do diabo. Existe essa palavra cilada, que eu vou falar dela, o que é isso? E Paulo, ele também fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos o que? Diga, desígnios. São ciladas, desígnios e engano maligno que pode estar diante de você, querido, atrapalhando a sua colheita, atrapalhando o seu avanço, atrapalhando você de desfrutar da totalidade daquilo que Deus tem para você. Ciladas, desígnios, para que Satanás não alcance vantagem. Isso significa, então, que se eu não tiver conectado em alguns princípios, o inimigo pode ter vantagem sobre mim, sim. E aí você pode estar pensando, espera aí, se isso está acontecendo, pode ser que o inimigo está tendo vantagem? Sim. Agora você tem adicionais no seu espírito para estar 1000 quilômetros na frente do inimigo. Amém. Você pode estar bem antecipado, de forma que na hora que ele for por um lado, você já está no outro, de forma que na hora que ele for para o outro, você já vai estar no outro. Você não vai ser pego de surpresa, porque quem tem a revelação da verdade da palavra, querido, antecipa o adversário. Aleluia. Aleluia. Essa palavra cilada, ela tem a ver com a estrada, e é uma estrada perigosa. Diga comigo, estrada perigosa. Cilada vem do original métodos. Diga comigo, métodos. No português seria métodos, sem o TH, seria métodos. Mas esse métodos no português, ele não dá a profundidade que esse métodos no grego dá, que significa astuto, perspicaz, sutil, cheio de trapaças. E na verdade, essa palavra ciladas significa que o inimigo, ele viaja em uma estrada, rua ou avenida. Quando Paulo fala sobre as ciladas do adversário, ele está dizendo que ele faz uma viagem em uma estrada. Agora, aí vem a pergunta: pastor, se o inimigo na sua cilada, ele está fazendo uma viagem em uma estrada, aí vem a pergunta, para onde ele vai? Pergunta para o seu vizinho, para onde ele vai? Eu vou te falar. Para onde ele vai? Nós vimos que Paulo também, em 2 Coríntios, fala sobre desígnios.
que na palavra original é noemata, esquema maligno para atacar a mente da pessoa, encher a pessoa de confusão. Ou seja, ele faz uma jornada, uma viagem na sua mente, para trazer confusão. O inimigo, quando Paulo fala que nós precisamos resistir às astutas ciladas do diabo, ele está falando que ele faz uma viagem para perturbar a sua mente, querido, para perturbar o seu intelecto, a sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas. E você pode começar a questionar: será que existe Deus mesmo? Se existe Deus, por que isso está acontecendo comigo? E na maioria das vezes é porque são consequências das nossas ações. Então ele faz essa viagem. E Paulo está nos dando uma direção para que você possa antecipar e sair fora dessas armações do diabo. Quando ele consegue, veja bem, quando ele consegue te ludibriar aqui, através das ciladas, ele vai para cá, aqui ele entra na mente para fazer uma confusão, trazendo perturbação, trazendo incredulidade, trazendo desconfiança, trazendo orgulho, trazendo a justiça própria. Sabe o que acontece? Aí ele consegue enganar. Quando a pessoa acredita nas mentiras do diabo, o engano fica instalado. A pessoa começa a ver ela mesma na perspectiva do engano. Ela se vê: peraí, eu sou pobre mesmo, pecadora, eu sou um fracasso, a vida está conspirando contra mim, ninguém me ama, ninguém me quer. E você começa a viver debaixo de um engodo maligno. Por isso que a confissão da verdade, da palavra, ela te livra de viver essas artimanhas malignas. A igreja precisa aprender a confessar a palavra, porque quando você confessa a palavra, o seu espírito começa a te ouvir, e ele começa a acreditar em quem você é de verdade. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Quando Jesus, ele é batizado, sai da água, a Bíblia fala que uma pomba vem, uma voz do alto fala: tu és o meu filho amado. Ele sai dali e vai para o deserto. Ele vai passar por aquele momento de tentação. E na primeira deixa o diabo questiona com ciladas, desígnios e engano. O diabo vira para ele e fala assim: se tu és filho, transforme essa pedra em pão. Olha que palavra sutil. Se tu és filho. Irmãos, você entende que a mesma historinha, ela continua dentro da igreja. Ele continua dizendo para os filhos: se tu és filho, por que você está vivendo isso? Se tu és filho, por que essa situação bateu na sua porta? Se tu és filho, por que o dinheiro não chegou ainda? Se tu és filho, por que essa situação não se resolveu ainda? Ciladas, desígnios e engano. E aí o que acontece? Intimidação. A pessoa começa a ficar intimidada, acuada. O seu espírito já não vibra mais com as coisas do espírito. Você não tem mais alegria. Quando o louvor está explodindo, tem gente
caindo, correndo, balançando a cabeça, igual o André. Cadê o André? Sacudindo a cabeça, vai lá e para cá. E tem pessoas que não conseguem mergulhar nessa dimensão do Espírito, porque o Espírito fica aprisionado, intimidado, acuado. Mas deixa eu te falar, a confissão da verdade, você vai dizer quem você é nessa noite, meu irmão. E eu declaro que você vai sair desse ambiente. O diabo não pode paralisar a igreja do Senhor Jesus. Você pode falar com alguém e falar: o diabo não pode paralisar você. Aleluia. Agora, eu quero pegar na Bíblia. Eu quero pegar um personagem para ilustrar o que nós estamos falando. Vamos ver. Um exemplo clássico disso, diga comigo, Davi e Golias. Nesse trama de Davi e Golias, a gente vê nada mais, nada menos do que o medo, vê a afronta, vê paralisados, sem saber o que fazer, e perguntando: e agora, José? O que é que nós vamos fazer? 1 Samuel 17, disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Levanta um gigante diante do exército, se coloca de frente à batalha e fala: para que ninguém mais possa morrer, levante aí um homem e luta comigo. Aquele que vencer, venceu, e o exército será servo daquele que perder, ou daquele que vencer. Só que isso trouxe muito medo, isso trouxe pavor, porque Golias não era qualquer um. Golias, querido, era uma fortaleza, que talvez hoje Golias significa essa fortaleza, situações que nós passamos. Irmãos, eu já passei por situação adversas, e teve situação que eu confesso aos irmãos que eu não via solução. Eu passei sozinho já isso. Você olhar para o gigante e falar assim: é desgraçado. Como o povo de Israel, os soldados: e agora? Quem vai de nós enfrentar essa besta aí? Quem vai? Irmãos, se você não tiver adicionais no Espírito, da confissão da fé, você não joga nenhum gigante por terra. Você fica tremendo assim as bases. A Bíblia fala que eles ficaram batendo uma perna no outro, apavorados. E isso foi acontecendo durante vários dias. Eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, 1 Samuel 17, 4. Diz o texto: então Golias, um guerreiro filisteu de Gade, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. 2,90. Será que eu aqui em cima, até ali embaixo, dá 2,90 aqui? Dá não, né? Mais um pouquinho ainda. Já pensou? 2,90 de altura. E não era magrinho igual eu, não. Aleluia. Irmão, estou confessando a palavra. Era cara forte. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze
que pesava 70 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava 7 quilos. A ponta da lança, 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele, toda a sua armadura com a espada, lança, podia pesar aproximadamente 320 quilos. Os historiadores disseram. Você já pensou nisso? Que monstro! Era por isso, é esse tipo de fortaleza que Israel estava enfrentando, e ninguém tinha coragem, nem Saul, e ninguém do exército tinha coragem de enfrentar. Talvez essa é a nossa realidade em muitas áreas da nossa vida. Quando Paulo fala de fortalezas, ele abre o leque para a gente poder trazer uma mentalidade daquilo que eu posso estar enfrentando. Mas deixa eu te falar, essas fortalezas você destrói com as armas espirituais. Amém. Vamos lá. Primeiro Samuel 17 diz: durante 40 dias, diga comigo, 40 dias. Irmãos, não é 4 dias, eu falei 40. Imagina esse monstro, 2,90 m, armado até os dentes, afrontando Israel todos os dias. Ei, não tem homem aí? Ei, bando de mariquinha, onde estão vocês? Onde está o Deus de Israel? Vem cá. Afronta. Irmãos, olha aqui. Golias, diga comigo, Golias imobilizou mentalmente e emocionalmente, sem sequer usar uma espada ou uma lança. Golias imobilizou completamente o exército de Israel sem usar uma espada e uma lança, só na confissão da palavra contrária. Todos com medo, tremendo na base. Você está entendendo que esse Golias, ele aprendeu isso aonde, irmãos? Com Deus que não foi. Golias, ele usa essas artimanhas para paralisar você sem usar armas, espada e lança. Mas é porque a viagem que ele faz é na mente, nos pensamentos, no intelecto, nas emoções. Ele coloca as suas emoções para baixo e a gente começa a ser governado por emoções. Irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não seja governado pelas suas emoções. As suas emoções hoje você pode estar alegre, amanhã você está triste. Pode estar pulando aqui na frente. Daqui 2 minutos você pode ouvir uma notícia e ficar triste. O crente não pode ser governado pelas emoções. O crente é governado pela fé. Nós andamos pela fé. Paulo fala em Romanos que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Diga comigo assim: emoções, você não vai me governar mais. Diga, porque eu sou governado pelo Espírito de Deus. Fala, eu sou governado pelo Espírito de Deus. Agora, esse governo não se dá se você não confessar a palavra. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, olha, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército
israelita e o desafiava. Irmão, pensa todo dia, de manhã e de tarde, ouvindo afrontas. E eu pergunto, às vezes passamos por isso de manhã e de tarde, afrontas do inferno na mente, nas emoções, na alma angustiada, uma alma às vezes travada, porque não consegue ver uma saída. Pastor, eu estou num ambiente aonde não consigo ver saída. Vou te dar uma receita. Se quiser anotar, anota aí. Uma receita. Receita médica para você. Daí 5 dias você me procura de novo, vou te passar outra receita. Mais 5, outra, mais 5, outra. No final, você vai falar, uau! A afronta era de manhã e de tarde. De manhã, você vai tirar 30 minutinhos de oração em línguas. E ler pelo menos um capítulo de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Por que, pastor, o livro de Filipenses? Porque é o livro que Paulo mais fala sobre a alegria. Aí você pode falar, nossa, Paulo ali estava, né? Alegrai-vos, pois, do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava arrebentando. Ei, mas ele escreve aquele livro, preso, na masmorra, com águas de esgoto até na cintura. Água de esgoto, de fezes. Aprisionado. E quando ele tinha um pouquinho de tempo, ele escrevia essas cartas e dizia, alegrai-vos, pois, no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É porque Paulo estava no esgoto, mas o esgoto não estava em Paulo. As emoções dele estavam definidas por uma palavra que ele carregava no Espírito. Quando nós temos uma palavra, querido, que carregamos no Espírito, você se torna inabalável na fé. Eu quero dizer que você é inabalável na fé. Você já ficou trancado no meio do cocô? Cocô até na cintura, preso, apanhando, chicote no lombo. Nega-se Jesus. Nega-se Jesus. Policarpo, dizem que foi discipulado pelo próprio João, um velhinho. Eles o pegaram e bateram nele, e falaram, Policarpo, a única coisa que nós queremos é que você renuncie o nome de Jesus, e nós vamos te soltar. Ele dava risada. Aí eles não deram por vencido, pegaram aquele velhinho, irmão, um velhinho, e levaram ele diante de uma fornalha de fogo. Velhinho, não sei mais o que fazer com você, mas uma coisa nós sabemos, se você não negar esse Jesus, nós vamos te jogar na fornalha. Os homens eram maus, irmãos, eles jogavam mesmo, era terror. E o velhinho, é por isso que eu gosto do ha-ha-ha.
Nega, velhinho. Ele olha para aquele fogo, olha para eles, e ele diz: vocês pensam mesmo que eu tenho medo desse fogo? Esse fogo vai se tornar a carruagem que me levará a encontrar com meu Senhor. Pode me jogar. Porque era um homem que confessava as verdades do Espírito, que não se abatia por qualquer coisa. A igreja precisa estar preparada. Nós estamos vendo, irmãos, esse vucu-vucu mundial. Prepara o seu espírito em uma fé inabalável. Não seja crente da superfície, mas homens e mulheres que entendem quem chamou vocês foi o grande rei, e ele tem nome, é Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí, o povo de Israel com medo, mas chega um camarada lá no arraial, querido. O nome dele era Davi. E Davi ouve as acusações de Golias. E sabe o que ele fala? Davi disse a Saul: ei, Saul, ô rei, ninguém se preocupe. Ó, ele não era nem homem de guerra. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Eita glória! Ele já chega confessando a palavra. Sacode o seu irmão e fala: é assim, irmão, você já tem que chegar confessando a palavra da verdade. Irmãos, Davi foi tão irônico que os irmãos dele ficou com raiva de Davi. Davi, quem que você pensa que é? O que você está fazendo aqui? Você veio só para levar fofoca para o nosso pai. Ele fala: que é isso? Não vim fazer isso não. Agora eu estou vendo um camarada aí afrontando vocês, e vocês são filhos do Deus de Israel. Nós somos filhos do Deus da aliança. Que é isso? Não. E aí, irmãos, começa, Davi, ele entra nesse cenário, ele coloca a armadura de Saul, ele não aguenta carregar a armadura de Saul. A armadura é feita de um metal. Esse metal na Bíblia aponta para a justiça própria. Davi veste essa armadura, a Bíblia fala que ele não consegue nem andar. Ei, não vai andar mesmo. Você não vence as fortalezas do inimigo na justiça própria, usando a justiça própria. Você só vence as fortalezas do inimigo quando você se veste da justiça de Cristo. Aí você já se torna inabalável. E nesse cenário começa uma guerra, e o filisteu ainda continua querendo intimidar Davi. Olha o que ele fala. Disse mais os filisteus a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ei, Davi, eu vou te matar e vou te jogar para as bestas feras comerem. Eu vou te trucidar. Imagine, irmão, aquele homem gigante, Davi sem armadura, sem nada. Um jovenzinho que ficava cuidando das ovelhas no pasto, que matou um leão, matou um urso, mas estava sem armadura. Não tinha sido ainda um homem treinado na guerra. Você entende isso? Que a artimanha do diabo agora de novo para tentar intimidar Davi. Porque se Davi deixa aquilo entrar na mente dele, ciladas, desígnios e engano, ele iria fazer o quê? Ele ia ficar intimidado. Ele falou: meu Deus, Saul, eu
estou vendo aí, não dá para mim também não. Esse cara aí é demais para mim. Não vou não. Mas o que ele faz? Para que aquela seta maligna não permanecesse na mente dele. A Bíblia fala que a confissão da palavra confunde o inimigo. Diga comigo, a confissão da palavra confunde o inimigo. E você consegue acertar o alvo. 1 Samuel 17. Davi, ele confessa a palavra. Olha o que ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha que ousadia. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra, diga comigo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga comigo, toda a terra saberá que há um Deus na minha vida. Diga, toda a terra saberá que há um Deus na minha vida e na minha casa. Você crê nisso? Dê um forte aplauso a Jesus. E ele continua: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Até que enfim chega um que começa a lançar a palavra contrária, que começa a lançar a palavra contra aquele filisteu. Irmãos, vocês já sabem o desfecho. Davi, ele vence o filisteu, corta a cabeça, degola. Ele joga a pedra, o filisteu cai. Ele pega a própria arma do adversário e degola, para dizer assim: ei, não quero deixar nem resquício para trás. O problema é que às vezes a gente não resolve o problema. A gente vai, o problema precisa ser resolvido. Ei, degola esse problema de uma vez por todas. Passa a espada no Golias. Porque você já carrega adicionais no seu espírito para resolver qualquer situação. Não deixa o diabo brincar com a sua casa. Não deixa o diabo brincar com a sua vida. Diga comigo, confissão da palavra me faz vencer as artimanhas do diabo. Você pode aplaudir o Senhor? Gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. A única coisa que o inimigo quer é governar as minhas emoções. Porque se ele governar as minhas emoções, ele governa todo o meu ser. É por isso que você precisa ser governado pelo Espírito de Deus. Feche os seus olhos um instante, em nome de Jesus. Se você tem vivido isso, eu quero que você ore comigo agora. Se você tem a percepção dessas fortalezas agindo na sua geografia, você vai se levantar hoje, meu querido. Você é o Davi na sua casa. Davi é a tipologia de Cristo. Você já foi revestido de Cristo. Então você é o Davi na sua casa. Você é o Cristo na sua casa. Vai liberar a palavra na sua casa. Vai liberar a palavra na sua vida. Oremanara sou, deremanara baixê. Oremanara massori, andaremanara bassou. Orecanto, oremanara baixê.
Ore manara masuri anduri manara bashi. Ore manara maso. Ore manasu di andari manara bashi deri bas. Ore barabashanderi balabashanderi balabas. Shanderi balabarabarabas shanderi balabas. Ode canto manara bashanderi manara bas. Remanara maso yandore. Ore manara baso. Ore manara baso. Shandere bala bala baba baba baba. Conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. O Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel.
que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Põe a sua mão no coração assim. Aleluia. Diga comigo assim: Jesus. Diga com voz de valente, com voz de guerreiro, com voz daquele que vence. Diga: Jesus. E eu te agradeço, porque a tua palavra revela quem eu sou. E nessa noite eu libero uma palavra na direção de toda a fortaleza do inferno que se levantou contra a minha vida e contra a minha casa. Eu te digo: diabo, sai da minha geografia. Eu te dou um comando, porque eu sou a justiça de Deus. Diga comigo assim: eu nasci de novo, e o Espírito da verdade mora em mim. Eu tenho autoridade. Diga: a autoridade do céu está dentro de mim para ligar e desligar. Eu assumo nessa noite o comando da minha casa e declaro: eu e a minha casa vamos desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Fala: diabo, sai da minha frente. Se você não sair, eu vou te atropelar, porque eu estou debaixo de uma unção de poder, de glória. Aleluia! Sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Debaixo dessa unção, querido, já estamos finalizando, mas eu quero te dar a oportunidade de ofertar ao Senhor, de dizimar. Você que vai dizimar, ofertar, em nome de Jesus, tenha liberdade. Pode sair do seu lugar. Se você quiser usar o seu celular com QR Code, fique à vontade nesse momento. Ore cantore malarabaxe, remanarabasuri andarebachai. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo,
Amém? Faz assim comigo, olha. Ha, ha, ha. Você vai rir do diabo, porque há uma alegria sobrenatural no seu espírito. Você é inabalável. Glória a Deus. Amém. Queridos, amanhã, 8 horas, sítio. Hoje tem cantina. Lá, a turminha lá, passa lá. Açaí, hein? Açaí. Tem açaí, tem sorvete também. Sorvete, açaí. Tem açaí lá atrás. Bananinha, Quando leite você em pó. gasta lá, você está ajudando na obra das crianças, tá bom? Faz assim com as suas mãos, que o favor do Pai, uma unção de poder, de ousadia, de favor, de graça, venha sobre a sua casa, sobre a sua vida, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Abraça aí 500 pessoas, Deus te abençoe.